Olá, graça e paz, meus irmãos. Dessa vez eu estou informatizado, estou aqui com o notebook. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada, mais uma aprimorada nessa nossa jornada dos estudos, né? De Gálatas. Então, semana passada, nós lemos o capítulo 4, tá? Pedi que os irmãos lessem e vamos dar mais uma pincelada aí nesse capítulo 4, trazendo um resumo do que eu prometi no outro vídeo. Bem, então vamos lá. Gálatas 4. Paulo vai falar nesse capítulo sobre a nossa adoção de filhos em Jesus Cristo e a nossa origem como filhos de Deus e como devemos nos comportar para sermos tratados e vistos e aceitos como filhos de Deus. Vamos ver também sobre a plenitude dos tempos, filhos da escravidão e da liberdade. Amém? Mas Paulo, ele também frisa isso em outros livros que ele escreveu. E um dos livros é em Efésios. Ele também deixa escrito sobre adoção de filhos. Em Efésios capítulo 1, versículo 5. Os irmãos vão confirmando tudo que eu falo na Bíblia. Tá bom, irmão? Anota aí e confirma. Ou então, ouça novamente o vídeo. Veja o vídeo novamente. Efésios 1, versículo 5, ele diz assim, ó: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Rapaz, está ficando bom. Beneplácito da sua vontade. É a vontade de Deus para sermos, em outras palavras, né? É a vontade de Deus para sermos reconhecidos como filhos. Já germinava no coração de Deus desde o princípio dos tempos. Paulo esclarece o fato de que, anteriormente, continuando, debaixo da autoridade da lei, por causa da ausência da redenção. Em outras palavras, o que redenção significa? Se libertar de proteção que nos livra de situação difícil e resgatados por Jesus Cristo. Tudo isso significa redenção, a nossa redenção em Jesus Cristo. Eles não caminhavam rumo à liberdade que é Cristo Jesus. Não queriam abrir mão do poder que as leis mosaicas agiam sobre eles. Dessa forma, então, viviam debaixo de maldição. Como assim? Viviam debaixo de maldição. Já deixei isso confirmado no vídeo anterior e deixei o texto também sobre o que é estar debaixo de maldição. Lembram das palavras de Paulo em Gálatas 3? Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Reli novamente para vocês, isso está em Gálatas 3, versículo 10. Continuando. A graça de Deus que se manifestou em Cristo é muito superior à lei de Moisés. Por isso, não devemos voltar aos fracos rudimentos da lei. Exemplos. Há religiosos por aí, hoje em dia, que ainda estão vivendo debaixo dos rudimentos da lei. Isso a gente já percebe, né? Estão nos rudimentos da lei. E só um
obstante, se me encontrar aqui. Agora eu comecei com essa novidade, né? Usam de copos de água em cima de rádios para beberem após as orações, acreditando em alguma cura milagrosa, né? Isso aí também no passado, antes que nós tivéssemos conhecimento do que é a ação de Jesus Cristo na nossa vida, do que são os milagres de Cristo em nossa vida. Hoje nós sabemos quais são os milagres que Cristo tem feito em nossa vida. A gente também fazia esse tipo de coisa. Eu nem percebia, mas a minha esposa, ela quando a minha filha passava mal, ela pegava um copo d'água com o vizinho, né, ungido pela oração de 6 horas da tarde, para poder dar para minha filha, para ela melhorar. A mãe dela, ela é da Universal, trazia aqueles lenços com poder de milagre, trazia. Era bem complicado, mas a gente não ficamos livres disso no passado, não. Hoje temos o conhecimento do que é a ação de Cristo em nossas vidas e não precisamos de nada dessas coisas. Hoje ainda tem muitos que fazem sacrifícios a Deus, né? Quem são esses que fazem sacrifícios a Deus? São aqueles que não têm conhecimento. Essas pessoas não leram no Novo Testamento o que está escrito em Mateus 9, versículo 13. Preste atenção no que está escrito. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Cristo já não precisava mais de sacrifícios. Deus já não ficava mais feliz com os sacrifícios que se faziam, aqueles holocaustos, né? Agora não. Agora o que Deus queria era misericórdia. Até hoje, né? Usam lenços com dizeres do tipo: se tu uma bênção, vassouras para varrer a casa, tirar o mal olhado, o mal todo que está dentro da casa através de vassouras, réplicas minúsculas da Arca de Deus. Esses religiosos estão sob maldição. Creia porque está escrito na palavra. Então, Paulo continua insistindo a que eles se desprendessem da lei e se unissem à fé em Jesus. Aí o apóstolo lembra a eles um detalhe muito importante de quem realmente somos. Filhos. De quem somos filhos, né? De quem somos filhos. E nesse ponto, Paulo é muito franco com os Gálatas. E lhes mostra que em Jesus Cristo somos filhos de Sara e não de Agar, né? Eu disse a vocês que a gente ia fazer um resumo daquele capítulo que nós já lemos. Mas deixa suas Bíblias abertas em Gálatas 4, que a gente vai ler 4 versículos ainda, um pouco mais adiante, né? Isso é, somos livres e não escravos. Esses tais viviam como se fossem filhos da escrava, debaixo dos rudimentos da lei mosaica. Fielmente viviam debaixo daquela lei, mesmo sabendo que Cristo já estava, né, dizendo para eles que não havia necessidade mais dessas coisas, que o fim da lei era ele. Observe as escrituras em Gálatas 4. Vamos acompanhar versículo 28, 29, 30 e 31. Versículo 28, Gálatas 4. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. 29. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. 31. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. No 29, vocês podem ver que diz assim, ó: como aquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Esse versículo vai lembrar muito o que acontece conosco hoje em dia, quando a gente é perseguido, né? Quando a gente fala de ser perseguido, não é alguém correr atrás da gente, né? E simplesmente no trabalho,
ou em qualquer situação que seja, principalmente no trabalho, né, onde a gente é perseguido pelo simples fato da gente termos a paz que excede todo entendimento, que vem de Cristo, né? Então a gente trabalha com mais mansidão, com mais tranquilidade, enquanto os outros não, eles querem trabalhar de forma diferente da nossa. Então e ficam cobrando demais de nós. É uma espécie de perseguição. Bem? Portanto, somos filhos de Deus. Somente os que creem na palavra. Somente os que estão e vivem na presença do Rei dos Reis. Você vive na presença do Rei dos Reis? Vocês creem na palavra? As nossas vidas estão no altar do Senhor? É importante que nós possamos caminhar dessa forma. Amém, meus irmãos? E a nossa oração? Como tem que ser a nossa oração? Essa, da forma com que Davi fez uma oração em Salmo 51, é que tem que ser a nossa oração. Vamos lá? Vamos ler Salmo 51, do versículo 10 ao versículo 12. A oração dele foi dessa forma, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Tá aí, irmãos, o resumo do capítulo 4 de Gálatas, e que nós possamos permanecer longe dos rudimentos da lei, e sim na presença do nosso Senhor Jesus, né? O que é muito agradável e muito bom, não somente para nós, mas Cristo também, Deus também fica feliz, né, quando a gente obedece e anda nos caminhos justos de Deus. Vamos à bênção apostólica. O Senhor te guarde e o Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Jesus, e na semana que vem eu vou ver se eu consigo fazer aquele resumo de Gálatas 1 ao 4, como eu tinha conversado com os irmãos, tá bom? Vamos ver se eu consigo trazer esse resumão desses 4 primeiros capítulos, para que a gente possa logo na semana seguinte dar continuidade no capítulo 5 em diante. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.